Apresentando o nosso segundo palestrante, o Matheus de Brito é professor de Teoria da Literatura na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Conduzia a investigação pós-doutoral na Universidade Estadual de Campinas, com o projeto O Etos do Dissídio na Lírica Camuniana. Possui doutorado em Materialidades da Literatura pela Universidade de Coimbra. É licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Universidade de Coimbra. Colabora com o Centro Interuniversitário de Estudos Camunianos e com o Centro de Literatura Portuguesa, também da Universidade de Coimbra. Passo a palavra, então, ao Matheus. Eu queria agradecer primeiro ao Oswaldo pelo convite de estar aqui e ao CIEC pela oportunidade facultada de vir até aqui comunicar e discutir com vocês, rever professores e colegas. A minha comunicação chama-se Formação da Literatura Brasileira numa Nova Chave. Eu vou ler rapidamente o resumo e começar, certo? Essa comunicação revisita a polêmica à volta da literatura colonial como útil ponto de acesso às questões teóricas da narrativa normal das histórias literárias brasileiras. Na primeira parte, eu discuto o comentário de Haroldo de Campos à obra de Antônio Cândido, e numa segunda parte, eu proponho outro modo de compreender o esquema tripartite do processo da formação, manifestação, configuração e sistema literário consolidado. Então, vou começar tratando do problema teórico historiográfico. Teoria é o olhar, a instância que opera reduções por meio das quais objetos observados se tornam compreensíveis relativamente a um sistema de proposições que inclui ao mesmo tempo as relações entre esses objetos e o olhar que as percebe. A enunciação subentendida de uma teoria é algo como eu aqui, agora, constato tais relações. Nos estudos literários, é comum que ela se oponha disciplinarmente à história, a qual, contudo, se constrói sempre a partir de uma teoria implícita, ou, se não encontramos unidade a que predicar a teoria implícita, ao menos axiomas que regulam a relação entre as reduções e a complexidade do conjunto, ou seja, um senso comum, muitas vezes imperceptível. Na história, são a seleção de personagens e a postulação de ações numa sequência racional, melhor dizendo, inteligível, assimilável de algum modo, que constituem as reduções por meio das quais se oferem ganhos cognitivos. Em outras palavras, narrativiza-se com base em modelos e esquemas para compreender. Esses personagens podem ser abstrações submetidas à prosopopeia, como os ismos da crítica, podem ser pessoas concretas ou por suposto, como Gregório de Matos. O caso Gregório permite o acesso a um problema nuclear da historiografia literária brasileira desde um ponto de vista teórico. Essa historiografia encontrou na formação da literatura brasileira de Antônio Cândido um afunilamento, pois que a obra a um só tempo se estabelece numa continuidade e se coloca como fundamento para a produção posterior da narrativa de ampla aceitação institucional da história da literatura, normalizando a discussão. Sem podermos dedicar mais atenção à matéria aqui, lembremos apenas que o tripé autor-obra público enquanto constitutivo de um sistema literário, núcleo teórico da formação, é um modelo de resto emprego em outras histórias literárias, por exemplo, a do Antônio José Saraiva, e, chegando ao que nos interessa, parece não sucumbir às críticas à formação. Na polêmica mais acentuada, aquela pretendida por Haroldo de Campos com o sequestro do barroco na formação da literatura brasileira, o caso Gregório de Matos, o que se disputa é o lugar epistemologicamente difícil da noção de manifestação literária em sua relação com a brasilidade. E, no entanto, como veremos, a matriz teórico-historiográfica que produziu essa distinção entre manifestação e obra integrada ao sistema permanece intocada por Campos. Então, podemos começar pela reivindicação de Gregório de Matos como figura fundacional da literatura brasileira feita por Campos no sequestro, eu cito. Nessa aparente contradição entre presença, entre parênteses aqui, pregnância, fecha parênteses, poética e ausência histórica, que faz de Gregório de Matos uma espécie de demiurgo retrospectivo, abolido no passado para melhor ativar o futuro, está em jogo não apenas a questão da existência, abre parênteses, em termos de influência no devir factual de nossa literatura, fecha parênteses, mas, sobretudo, a da própria noção de história que alimenta a perspectiva segundo a qual essa existência é negada, é dada como uma não existência, parênteses novamente, enquanto valor formativo, entre aspas, em termos literários, fecha parênteses. Uma tal reivindicação do Haroldo é, antes de tudo, um gesto no interior de uma disputa institucional. Aquilo de que Campos quererá se servir para justificar a proposição são a teoria de matriz estruturalista e uma má leitura do desdobramento pós-estruturalista da obra derridiana.
Essa disputa é institucional porque, ao modelo tradicional de Cândido, escolarmente enraizado em perfeito ajuste com sua perspectiva sobre a história literária, não é, para a qual, de resto, abundam as metáforas organicistas, Campos opõe um outro modelo, a dinâmica da importação teórica, do novo, da ruptura como necessário sinal do progresso. É um Gregório de Matos de rupturas, o figurado na pretendida ruptura de Campos com modelo historiográfico normalizado. Observe-se um desses gestos. E aqui uma citação algo longa e curiosa. O fato de Gregório, sem prejuízo de ter, citação do Cândido, permanecido na tradição local da Bahia, fim de citação aqui dentro da minha citação, não ter sido redescoberto senão no romantismo, não é também argumento irrespondível para quem não entretenha uma concepção linear e finalista da história literária, para quem não a veja da perspectiva do ciclo acabado, mas antes como um movimento sempre cambiante da diferença. Para quem esteja mais interessado nos momentos de ruptura e transformação, abre aqui um parênteses, índices sismográficos de uma temporalidade aberta, onde o futuro já se anuncia, fecha parênteses, do que nos momentos decisivos, novo parênteses, formativos numa acepção retilínea de escalonamento ontogenealógico, fecha parênteses, encadeados com vistas a um instante de apogeu ou termo conclusivo. O fato a que se refere, Gregório de Matos permanecer desconhecido e isso impedi-lo de exercer influência factual sobre a produção que lhe é posterior. O deliberado anacronismo dessa perspectiva parece nos expor das categorias de que se serve a história literária em geral. A cifra é onde o futuro já se anuncia. O fato de o futuro visto do presente, de algum modo se anunciar num Gregório igualmente visto do presente, apesar de não haver nenhuma conexão além da imaginada, seria, conforme essa paralógica historiográfica, a quase prova de sua influência de ser ele uma espécie de demiurgo retrospectivo da literatura brasileira. Ao que nos interessa aqui, para visualizar melhor o problema, podemos apenas assinalar que o protagonismo reivindicado por Campos tem uma história incremental que começa com comentários marginais. As histórias literárias em que aparece, nunca esquecendo o fato de que Gregório de Matos teria sido, antes de tudo, português, apresentam um rebaixamento de sua figura, como em geral da produção seiscentista. Acontece em Silvio Romero, Teófilo Braga e José Veríssimo. Teófilo Braga, inclusive, faz uma história da literatura portuguesa, né? E inclui o Gregório. Comum a todos eles é a premissa romântico-positivista, a mesma acusada por Campos no Sequestro. Por um lado, considera a literatura como representação de uma realidade, e por outro, como expressão de um dado modo de ver essa realidade, modo sobre o qual atuam fatores determinantes. Como observam objetos sem atinar ao campo de práticas em que existem, não consideram a especificidade das convenções que condicionam a produção discursiva. No entanto, assim o faz também o próprio Campos. Na sua nota de número 13, no Sequestro, por exemplo, ele cunha a noção de plagiotropia e trata das obras de Gregório e Camões enquanto tradutores transformadores de textos de outros autores. Com isso, mostra o perfeito desconhecimento da pragmática textual histórica. A volta que dá com o neologismo, falando em paródia, tropismo, etc., poderia ser simplificada com a palavra imitação, na acepção que lhe dá a retórica latina antiga, reformulada nas perceptivas poéticas do século XVI a XVIII. O seu passo, isolar a linguagem, na ausência de fontes históricas a partir das quais substanciar argumentos contra Cândido, consiste numa fantasia teórica. É fácil acusar o ponto cego de todos aqueles críticos positivistas. Entretanto, no comentário de Veríssimo há algo digno de nota, posto que sua atitude resistente lhe leva a acusar, e eu cito, uma noção imperfeita e uma ideia errada do poeta, Gregório. Fizeram dele um herói literário, um precursor do nacionalismo, anti-escravagista, gênio poético, repúblico, um patriota revoltado contra a miséria moral da colônia. Houvessem procurado conhecer a parte não satírica de sua obra, ou sequer lido atentamente a parte satírica publicada, única que conheceram, haveriam escusado cair em tantos erros como juízos. Veríssimo refere no texto a edição das Obras Poéticas de Gregório de Matos, de 1832, por Vale Cabral. E eu cito aqui, editor em quem era muito maior o amor das letras nacionais e do trabalho bibliográfico do que a capacidade crítica. Isso é Veríssimo comentando o Vale Cabral. A crise aqui parece-nos a mesma que a atual. A tensão entre uma ideia do que seriam as letras nacionais e a capacidade crítica, ou melhor dizendo, a inteligibilidade propiciada pelas categorias teóricas para pensar as letras nacionais. A habilitação decisiva de Gregório deu-se na segunda metade do século XX com a introdução de barroco no léxico da crítica, por exemplo, com a literatura no Brasil de Afrânio Coutinho. É no primeiro volume da obra que se lê: desde Gregório de Matos, a literatura que se produziu no Brasil é diferente da portuguesa. E se a mão forte do colonizador
não esmoreceu na afã de sufocar o espírito nativista, fosse no plano político, econômico ou cultural, a tendência nacionalizante, diferenciadora, surgida com o primeiro homem que aqui assentou o pé, mudando de mentalidade, interesses, sentimentos, não cedeu o passo caminhando firme no desenvolvimento de um país novo, em outra área geográfica e com outra situação histórica. Fim de citação. Embora Coutinho em muitos espaços saliente qualidades literárias que vinculam Gregório ao barroco, essas só se tornam qualidades por com ele situar os brasileiros no esquema literário mundial, ou pelo menos reforçar esse lugar, ou seja, o que decide de sua inclusão é, antes, o programa nacionalista da história literária. De algum modo, nessa fantasia retroativa, o primeiro homem já avisava fundar heroicamente um país novo. Esse argumento é muito semelhante à colocação de Cândido na formação de que o estudo da literatura brasileira devia fazer justiça, eu cito, a essas tentativas, muitas vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura europeia, procuravam estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações que faziam, dos quais se formaram os nossos. Fim de citação. É tudo uma apologética. Para construir uma disciplina, é preciso justificar-lhe a matéria. Poderíamos listar ainda outros comentários, mas queremos destacar aqui como o vazio do conhecimento histórico produz um problema. A cifra na passagem de Cândido está em estilização, uma particular mediação de sentimentos e observações. Um instrumento para isso é dado pelo próprio conceito de literatura e das artes desde a perspectiva de sua autonomia. É precisamente o apagamento dos usos particulares dos textos que reduz suas diferenças a questões de estilo e, assim, os disponibiliza para apreciação por outros contextos históricos, bastando preencher lacunas na compreensão. Parece-nos que a escala é a mesma que a de Campos, a relativa autonomia da linguagem implicada no conceito de estilo. Ela apenas difere no que é mediado. No caso de Cândido, a linguagem estilizada pende para a permanência dos referentes no processo formativo de um nós, o chamado aspecto empenhado, que ele apresenta na introdução da formação. O modelo autor-obra público de Cândido esquece-se da mediação da linguagem como problema teórico historiográfico, ao passo que a preocupação de Campos a reintroduz como cena de códigos, sem uma ancoragem histórica consequente. Em ambos, ignora-se o trabalho de reconstrução dos metadiscursos que, materializando instituições com convenções próprias, organizam a produção letrada de tempos específicos. No esforço de produzir uma narrativa compreensiva a respeito da entidade literatura nacional, essas histórias não tratam de nada além da confirmação das próprias premissas. A diferença nos pontos de partida depende de uma hermenêutica fusão de horizontes que retroativamente funda possíveis continuidades. Por um lado, a expectativa da mediação de sentimentos e observações, ou, por outro, a expectativa da variação estilística da linguagem. Qualquer que seja a opção, a inteligibilidade narrativa se serve, entre outros, daquele especial lugar comum do autor precursor ou do primeiro. Sincronizando a história, a crítica propõe que uma tendência hoje percebida num determinado autor era já encontrada em outro. Assim, a reivindicação de Gregório como figura fundacional da literatura brasileira é apenas o culminar de um erro cognitivo, de gestos historiográficos gravemente anistóricos. Além da redução da linguagem ao estilo e da figura do precursor, partilha-se um terceiro elemento ou sintoma, o fetichismo do estético. Perceba-se que nas primeiras histórias literárias, ainda indisponível um rótulo como barroco, fazia-se recurso à ideia de escola, dando a entender que a história literária se apoiava em determinadas configurações institucionais. Mesmo falar em seiscentismo, por exemplo, sugere, no mais das vezes, uma estenografia para letras do século XVII. Dificilmente encontramos construções como o seiscentismo faz tal coisa, não é? Nessas histórias literárias. Existia uma simplificação positivista que tornava tudo resultado de fatores extrínsecos, político-econômicos ou mesmo raciais, mas nenhuma prosopopeia das categorias estéticas. Entretanto, o descritor barroco possui outras valências. Verifica-se essa prosopopeia com frequência nas histórias que incorporam a categoria desde um ponto de vista estético, como quando Cândido diz, em Iniciação à Literatura Brasileira, que um certo processo transfigurador foi favorecido pelo barroco, ou, numa forma atenuada, mas igualmente substantiva, que algo como barroco exerceria uma função como apoio para a ideologia do nativismo. Já no esquema explicativo de Campos, barroco designa uma potência meta-histórica que se concretiza em Camões, no romantismo, em Sousa Andrade, em Mallarmé, o que semelha os binarismos da hermenêutica filológica do século XIX e sua visão pendular das transformações históricas.
Existe uma hipóstase dos conceitos estéticos por meio dos quais tornamos inteligível a massa dos dados históricos e, nesse processo, se oclui aquilo que se afigura ininteligível, a alteridade histórica. A coerência exigida pela compreensão totalizante da história é conquistada às expensas daquilo que se quer compreender, os objetos históricos. Na segunda parte, agora, eu vou falar mais propriamente do Cândido, do problema central, que é o abacaxi. Uma das teses que servem como fio condutor... Abacaxi. É o abacaxi da história literária aqui. Uma das teses que servem como fio condutor da narrativa de Cândido é a de que a história da literatura brasileira seria da transfiguração da natureza como parte da produção da identidade nacional. Isso é um axioma antropológico. Cândido nos dá como exemplo abacaxi, no capítulo Manifestações Literárias de Iniciação à Literatura Brasileira. É bastante longa a citação, mas eu peço que vocês tenham paciência. Ela vai ser digerida aqui ao longo do texto. Né? Do fundo do século XVII, o Cândido diz: até quase os nossos dias, o brasileiro se habituou a mascarar a realidade por meio de imagens e da ênfase. Isso é visível na transfiguração a que a literatura submeteu à realidade física, substituindo a simplicidade documentária de muitos cronistas por uma linguagem hipertrofiada, que embelezou e deu valor simbólico à flora e à fauna, passando delas para os atos do homem. Um exemplo ajudará a compreender o que chamo de transfiguração, o do abacaxi. Ele utiliza o abacaxi em vários outros textos, se vocês se recordam. Em muitos cronistas, como os citados, ele é referido simplesmente como fruta saborosa e rara, mas Simão de Vasconcelos já o apresenta como fruta régia, armada de espinhos defensivos e encimado pela coroa. E nas frutas do Brasil, do franciscano Frei Francisco do Rosário, a alegoria se eleva a um engenhoso simbolismo moral, pois, diz o autor, a sua polpa é doce e agradável às línguas sadias, mas mortifica as que estiverem machucadas, ou seja, ele é como a vontade divina, que é bálsamo para as almas arrependidas, mas caustica as rebeldes. A partir daí, o autor elabora um sistema complicado de alegorias teológicas ensopado de retórica barroca. No capítulo seguinte de iniciação, que se chama A Configuração do Sistema, Cândido retoma esse exemplo. Para compreender o indianismo, é preciso lembrar o que dissemos páginas atrás sobre a transfiguração da natureza, exemplificando com abacaxi. Depois da natureza, trata-se agora de uma transfiguração do aborígene, que nos séculos XVI e XVII foi apenas descrito, nem sempre com tolerância, e algumas vezes satirizado, como é o caso de Gregório de Matos. O que o Cândido não percebe nas representações do abacaxi são coordenadas básicas da produção textual, os propósitos a que esses textos servem, quem os escreve e a quem, o que a altura mesmo se preceituava como decoro. Em vez disso, apoia-se no esquema autor-obra público, entendendo a obra como o lugar em que esse processo transfigurador se aplica e concebendo essa transfiguração como trabalho estético, portanto, estilização, sobre uma realidade externa, ou seja, como mimese. Como as representações diferem as que ele elencou lá, Cândido temporaliza o que, em verdade, é um regime sincrônico de produção discursiva não mimético, mas, antes, retórico ou suasório, especificado nas obras em sua variedade genológica. O ensopado de retórica barroca designa antes a capitulação de Cândido perante a alteridade histórica. Além disso, o processo que ele chama de transfiguração era um princípio teológico que orientava também os preceitos retóricos, a alegoria. Seria possível comprovar que Cândido não leu o texto de Simão de Vasconcelos, onde a alegoria in factis do maracujá como fruta salvífica e não régia já se impõe. Dar-lhe outro nome, de qualquer modo, ou fazer da alegoria uma subespécie de transfiguração, serve para produzir um conceito capaz de encadear a narrativa até o presente cultural como necessário ponto de chegada dos processos históricos. O esquema narrativo, manifestação, configuração e consolidação apoia-se no anacrônico e mal lido abacaxi. Ainda assim, podemos pensar, a partir de seu exemplo, que o processo que Cândido quer visualizar é o dos diferentes modos de investir na significação dos elementos naturais como correlato de uma consciência nacional. Esse parece ser o caso na transfiguração do indígena, mas é, de qualquer modo, um argumento mais romântico, elaborado de uma perspectiva interna à autocompreensão do que sociológico. No entanto, pode haver uma razão para manter o esquema de Cândido se quisermos pensar o sintagma manifestação literária numa outra chave. Em que sentido ainda falaríamos em manifestação, configuração e um quadro consolidado do sistema literário?
Primeiramente, seria preciso deslocar a categoria pós-romântica ou romântica decadente do estético, que pressupõe a autonomia conceitual da literatura e justifica a derrogação institucional da produção letrada da colônia. No modelo autor-obra público, a categoria está implicada na noção de obra. Em seu lugar, deveríamos considerar o sistema de comunicação as condições materiais em que textos, mas não obras, existem. Essa pequena correção poderia, por exemplo, fazer da explicação de Cândido uma análoga à que dá Habermas ao processo de emergência da esfera pública burguesa do século XIX, precisamente aquela junto à qual o conceito contemporâneo de literatura parece consolidar-se ao lado de nossas demais instituições, como a imprensa e a universidade. Aqui é um pouco como se Cândido tivesse intuído o mesmo esquema de Habermas, né? Que o Habermas vai apresentar, e agora eu vou, resumidamente, falar do Habermas. Na narrativa de Habermas, as sociedades de corte se organizam segundo o modelo de uma esfera pública representativa. Nela, sociedade e Estado não diferem um do outro, de modo que as representações culturais se imbuem de um caráter constitutivo, encenando o poder. Ou seja, a cultura da corte tem por premissa a indistinção entre o social e o político e também entre o privado e o público. Há autoridades, diz Habermas, superiores e inferiores, privilégios maiores e menores, mas não há estatuto que possa ser fixado no âmbito jurídico privado, a partir do qual, por assim dizer, pessoas privadas pudessem aparecer numa esfera pública. Ou seja, pensar autor, obra, público, começa com um defeito, não é? A categoria básica, o autor, é uma categoria defectiva para pensar qualquer outro tempo histórico que não seja do século XVIII para cá. Enquanto príncipe, eu continuo aqui a citação do Habermas, o príncipe e seus terratenentes são o país, ao invés de simplesmente colocar-se em lugar dele, eles só podem representar num sentido específico. Eles representam a sua dominação, ao invés de fazer pelo povo, fazem-no perante o povo. Fim de citação. Esse modo de organização por si próprio limita qualquer tentativa de ler a brasilidade da produção cultural como reflexo da nação, mas também, se o quisermos, a lusitanidade, a germanidade, a hispanidade. Numa passagem sucinta, Cândido associa a manifestação literária à condição de ter, cito, pontos de referência externos aos que estavam na metrópole. Fim de citação. Como é sabido, os pontos de referência das práticas conviviais cortesãs como um todo nunca são senão externos. Trata-se de modismos, referências e formas culturais cuja circulação acolhe a contingência dos contextos particulares, sem perder de vista o horizonte coletivo no qual essas práticas concorrem umas com as outras. Camões é tão português, e Portugal existia institucionalmente, quanto, para o que interessa a história da cultura, petrarquista. A chave muitas vezes empregue um uso recorrente do Cândido, da tendência inconsciente, da vontade de fazer literatura brasileira, é uma forma de contornar o complexo político-cultural do século XVI e XVII. Nos contextos, ou nesse contexto, se existe um centro em torno do qual giram as referências da moda, é o próprio Estado materializado na pessoa do rei, relativamente ao qual os membros da corte são parte do aparato. Ainda no modelo habermasiano, a emergência da esfera pública burguesa, tal como alegamos no século XIX, é mediada pela esfera pública literária, que afastaria as produções culturais daquele papel representativo a que elas estavam sujeitas no espaço da corte. Essa esfera intermediária realiza-se através de formas de convívio que deslocam os interesses da representação. Nos cafés e salões do século XVII e XVIII, a sociabilidade equipara e conjuga a aristocracia menor e a burguesia ascendente. Nesses centros, a produção cultural deixa de representar as relações de dominação política vigentes e passa a tratar dos interesses de grupos distanciados do poder político. Ora, esse é o contexto de emergência de uma noção de sociedade como aquela que um dia poderia tomar a si mesma por ponto de referência. E é estruturalmente o equivalente ao momento de configuração do sistema literário no esquema de Cândido. Os cafés e salões, no entanto, não são um fenômeno isolado. Sua história liga-se à configuração da imprensa. Enquanto espaços, sua dinâmica atina a materialização de novas formas institucionais, nomeadamente o jornal, como também Bourke discutiu. Nesse ponto, porém, interessa pouco o fato de as casas de impressão chegarem ao Brasil apenas com a corte portuguesa no início do século XIX. O que se passa às academias brasileiras do século XVIII parece diferir do contexto europeu só em escala. Nesse sentido, a escolha de Cândido pela fase arcádica como, cito, início da nossa verdadeira literatura, reiterando, como ele diz, a dos, e eu cito novamente, primeiros românticos e dos críticos estrangeiros,
encapsula antes a memória então recentíssima de uma classe que viu com interesse o destacamento da cultura relativamente à nobreza, sinal da modificação das relações de poder. As histórias literárias românticas portuguesas são unânimes no desprezo à poesia cortesã. Portanto, o raciocínio segue: por que iríamos querer fazer dessa a nossa história? O fenômeno que Cândido chama de configuração do sistema literário nacional só traz especificidade por deformação cognitiva, não se restringe ao nacional, é antes um fenômeno global. No final do capítulo Manifestações Literárias, Cândido refere-se ao confisco e destruição, no ano de 1758, da obra de Sousa Nunes por parte do governo pombalino. Ele, que não leu em primeira mão ou não entendeu as consequências políticas das imprecações contra o Estatuto da Nobreza feitas nessa obra, interpreta seu descontentamento como afirmação nativista e abre o capítulo seguinte, o da configuração do sistema, dizendo: a partir da metade do século XVIII já se pode falar pelo menos do esboço de uma literatura como fato cultural configurado e não apenas como produções individuais de pouca repercussão. A consciência de grupo por parte dos intelectuais, o reconhecimento que passou a existir de um passado literário local, a maior receptividade por parte de públicos, começam a definir uma articulação dos fatos literários. Fim de citação. Nesse ponto, é pertinente retomarmos a acusação de Campos a Cândido, nomeadamente a de que a separação entre manifestação e sistema é redutora. Contra a pouca repercussão das manifestações individuais, devemos lembrar-nos de que, eu cito Campos aqui, houve produtores, houve textos veiculados por mecanismos transmissores peculiares à época, a publicidade da comunicação oral, a mala direta dos códices de mão, e houve público. Gregório, escreve Segismundo Spina, foi sem dúvida o primeiro prelo e o primeiro jornal que circulou na colônia. E eu continuo. Além dos códices, tínhamos os folhetos manuscritos, que também mediavam, a par da memória, as transcrições para os códices. A colocação de Cândido de que só a partir da metade do século XVIII se pode falar de uma literatura como fato cultural configurado, nos termos em que põe, como consciência da sociedade civil, pode ser verificada ao mesmo tempo na Europa. No século XVIII, em Portugal, por exemplo, os circuitos da notícia impressa e da manuscrita eram mediados pelos mesmos agentes. Em janeiro de 1740, observamos um fato interessante. No circuito dos periódicos manuscritos, o Folheto de Lisboa alardeia a possibilidade de contornar, por meio do manuscrito, a censura que o governo impunha sobre o material impresso. Esse fato, que parece de pouco relevo, não é, à luz de uma doutrina como a dos estilos de época, que medeia a configuração, a narrativa das histórias literárias, na verdade é muito importante. Ele assinala a divergência entre os interesses do Estado e o interesse do público, que então tomava forma do conjunto de indivíduos privados, particulares, que consumiam informação. No fundo, a emergência da sociedade civil na representação literária é o equivalente do nativismo como Cândido quer enxergar. A postulada autonomia das artes, relativamente aos propósitos extrínsecos, também depende desse público, mais especificamente do consumo cultural privado viabilizado pelo mercado. É quando a esfera pública literária se diferencia da imprensa tucu. Segundo Habermas, eu cito, na medida em que a cultura adota a forma mercadoria, desenvolvendo-se propriamente pela primeira vez como cultura, como algo que pretende existir por sua própria vontade, ela é reivindicada como objeto acabado para discussão, em virtude da qual uma subjetividade orientada para o público chega a um acordo consigo mesma. E eu retomo o texto. Dessa perspectiva, a tônica do sintagma candidiano manifestação literária não recai sobre a noção de manifestação relativamente ao sistema, mas sobre o literário relativamente ao ainda não literário. Aos olhos de Cândido e das convenções de recepção que subscreve, em conformidade com as quais compreende a possibilidade de estabelecer uma história estética, qualquer produção letrada anterior à imprensa burguesa não poderia ser senão um prenúncio do que a literatura seria enquanto campo cultural consolidado, por meio da emergência de um mercado livreiro e a constituição de um público leitor fora das esferas de poder. Podemos ler manifestação literária, assim, não como resultante da insatisfatória aclimação da literatura à sociedade que se desenvolvia nos trópicos, mas, mais simplesmente, como pré-história da literatura enquanto fenômeno específico do mundo burguês. Esse não era, porém, o intuito de Cândido ao empregar a noção. Para que funcionasse, seria preciso excluir a nação e todas as categorias estéticas. O esquema de Cândido é didático e parece fazer sentido de um modo que não é aquele visado por ele. A aplicação de certos critérios sociologizantes aplai na especificidade histórica, produz uma narrativa que convence pela racionalidade assim produzida e, a seu modo, reitera o fetichismo do estético.
É um esforço que, dessa forma, acaba por produzir uma história menos histórica. O avanço aparente na matriz teórica da história de Cândido, como acontece em outras histórias literárias, é, no fundo, regressivo relativamente ao desiderato historicista que animava as primeiras histórias literárias. Eu tenho uma pergunta, eu ainda tenho 5 minutos? Sim, para concluir. Eu tenho uma ressalva, né? A acusação central aqui é de que Cândido é anacrônico, mas toda história literária, toda história, no fundo, é um bocado. A gente sempre reconstrói dessa perspectiva do presente. E eu tenho ressalva para fazer quanto a isso, né? O anacronismo também pode ser pensado, no entanto, como cegueira produtiva, como Félix culpa da dinâmica na dinâmica de complexificação cultural. A produtividade do anacronismo refere-se a uma herança sempre necessariamente afastada de seu mundo originário, ou seja, aquela de que cada presente se apropria no esforço de uma autocompreensão renovada. Não há nada de errado, a rigor, em querer ver em Gregório de Matos um protonacionalista, por exemplo. Esse é um erro cognitivo que, estimulando a discussão, amplia o alcance da presente instituição literatura e permite que seus conteúdos se renovem em alguma medida. É uma mentirinha do bem. O prazer do equívoco cognitivo não deve ser universalmente excluído. A recondução da obra a seus contextos, procedimento metodológico associado a propósitos específicos, contradiz a dinâmica da própria cultura, que procede por apropriações sempre mais ou menos indevidas. É preciso distinguir a investigação histórico-literária dos processos de leitura naturalizada como modo de aquisição do gosto e iniciação à literatura na contemporaneidade. Nesse sentido, a obra de Cândido também pode ser lida à luz daquela crise entre nacionalismo e crítica. Ele intui a emergência de um circuito autônomo literário a partir de práticas culturais reguladas por regimes diversos e até percebe a transição entre esses regimes. Em contrapartida, as categorias do estético e do empenhamento do nacional põem a perder o que seria o seu único contributo real à teoria da literatura. É isso. Obrigado. Podemos, então, conduzir aí uma discussão. Fábio, Matheus. Vou começar pelo texto do Fábio. Texto provocador, né? E eu também vou fazer uma provocação, então, né? Acho que diante do seu texto, que eu acho que o que você vai falar, sei lá, ao longo do texto todo, em torno da teoria, ou do que você chama de teoria, ou teoria no Brasil, pressupõe, tem um ponto, tem um princípio, um ponto, um participio aqui, uma condição, né? A certa altura do seu texto, quando você diz assim: com isso, podemos completar a primeira ideia, a teoria literária não é um discurso auxiliar para a compreensão de obras literárias, porque ela deve ser encarada como um novo gênero de escrita ou uma nova formação discursiva, se o leitor preferir. Sob essa perspectiva, a transição da teoria literária para aquilo que se chama hoje simplesmente de teoria assume um caráter lógico, quase inevitável. Me parece, Fábio, que o seu texto, as suas considerações, o seu diagnóstico dizem respeito a isso, né? A ideia de que teria havido, de fato, cito você, uma transição da teoria literária para aquilo que se chama hoje simplesmente de teoria. Bom, você tem escrito sobre isso, tem um livro sobre isso, e eu queria trazer o título do seu livro para complexificar um pouco essa reflexão, porque o seu livro é Teoria Literária, entre parênteses, Americana. É esse americano que desaparece no seu texto de hoje. Né? É como se esse mesmo fenômeno que você descreve, acho que corretamente, enfim, talvez você é a única pessoa que eu conheço que escreve extensivamente sobre isso, ou que já escreveu no Brasil, quer dizer, sobre o fenômeno da theory, né, dessa teoria intransitiva. Isso que acontece, isso que é um fenômeno tipicamente norte-americano, isso teria acontecido também no Brasil. Acho que em alguma medida sim, mas se a gente pensa em um evento como esse, é uma oportunidade para a gente pensar isso, uma questão de uma genealogia institucional, de uma história da teoria da literatura no Brasil, isso tudo é um pouco apressado demais, né? Quer dizer, não teria havido uma transformação dessa natureza que simplesmente colocasse na sombra ou apagasse toda uma história institucional do que a gente chama de teoria literária sem parênteses, né? E no Brasil, não americana. Queria que você desenvolvesse um pouco mais, porque eu sei que essas relações estão implícitas aí, e quando você fala da genealogia, você passa muito rapidamente ali pela questão do estruturalismo, do formalismo russo, mas a gente tem uma genealogia que vai ser explorada
e aprofundada ao longo desse evento. O Matheus já começou a fazer isso, claro, porque só que ele levanta duas coisas fundamentais, né? Essa tensão teoria e história, teoria da literatura e história literária, e mais do que isso, o texto dele passa pela possibilidade, pela necessidade de se pensar a teoria na história, né? Na história da literatura. E aí, isso aí eu já adianto também uma pergunta para você, porque você fala basicamente de três modelos, né? do Cândido, do Campos e do Coutinho, e o grande autor que em alguma medida funciona como um tutor da sua fala, que é um nome não mencionado, não citado, é o Hansen. Então eu acho que ele deveria vir à tona mais explicitamente, porque ele é um modelo, ele é um modo de entrada nessa discussão, essa reflexão que você faz no final sobre anacronismo e tal. Quer dizer, ele é uma figura fundamental e ele está aí assombrando o seu texto, digamos assim, o tempo todo. Ele está ali nessa reflexão, nas críticas que você vai fazer, tanto ao Campos quanto ao Cândido, né? Então, isso já é só uma parte para encaminhar a questão para você. Voltando então, Fábio, à questão da theory. O quanto o seu diagnóstico, inclusive esse diagnóstico que é muito provocador, você chega até a contemporaneidade, a questão das fake news, há uma suposta porosidade aí, social, quer dizer, que a theory como fenômeno teria, em alguma medida, impactado uma esfera pública brasileira. Eu acho que você é muito generoso com figuras como Ernesto Araújo, né, quando ele fala assim, a crítica que ele faz ao Agamben, etc. Ali, para mim, tem uma coisa mais assim, Alan Bloom, sabe? O declínio da cultura americana, o declínio da cultura ocidental. No Brasil ele tem esse título, né? O The Closing of American Mind. Que, inclusive, aquelas coisas... Tem um capítulo lá nesse livro, de 87, sobre o rock and roll, lembra? Ele fala sobre os perigos do rock and roll, sobre a juventude, etc. Fala do Mick Jagger, né? Fala da... Assim, então, assim, quando eu penso em Ernesto Araújo fazendo aquele movimento lá, muito mais, né, na chave de uma emulação de uma cena americana, né? Das culture wars, né? Das guerras culturais, do que em alguém que está de fato preocupado com uma espécie assim da teoria que transborda da universidade para uma esfera pública e que ele vai responder a isso. Então, assim, pensando nisso, o movimento que você faz depende desse ponto de partida que é a ideia de uma transição da teoria literária à teoria. E aí, para pegar um alerta que você faz no início, né? Para a gente pensar a coisa de uma maneira mais matizada. Quando você fala assim, a instituição não é uma coisa só. A gente pode pensar, então, em cenas da teoria da literatura no Brasil, porque, por exemplo, nas universidades lá no Rio de Janeiro, a gente ainda tem, né? Quer dizer, de acordo com o seu esquema temporal, isso já seria um anacronismo, né? A gente ainda tem teoria da literatura, veja bem, na UERJ, na UFRJ, né? Onde eu estudei, na UFMG. Então, assim, isso não seria válido para uma certa... para uma certa parcela da instituição acadêmica brasileira que trabalha e que reverbera questões de uma história, de uma genealogia da teoria e dos estudos literários que passam aí, primeiro, por uma discussão que o Matheus aponta, e outra, né? Você tem uma genealogia da teoria da literatura, cisões internas. Então, é isso, é mais para te ouvir falar sobre isso, que é alguma coisa que me parece um pressuposto implícito da sua fala e que gera uma produtividade bem interessante. Isso que eu menciono logo no começo, né? Eu começo falando, vou falar de cima, e falar de cima em retrospecto, você tem que apagar um pouco essas tensões. Mas não, tem várias coisas que dá para dizer, eu acho. Eu acho que tem uma tradição nacional da teoria da literatura, mas que está se transformando muito rapidamente. Né? Então, tem várias coisas que dá para pensar nesse contexto. Dá para pensar nas reclamações do Luiz Costa Lima de que não há teoria no Brasil. São recorrentes, né? Ele que seria, então, talvez, desse ponto aí, o maior, junto com o Silviano Santiago, o maior teórico brasileiro, está reclamando que não tem teoria no Brasil. Uma outra coisa também tem que ver que se você for da UERJ, da UFMG, que são instituições bem assim, tradicionais, se a gente vai levar em conta esse processo de expansão do aparato institucional das universidades, tem vários fenômenos que apontam para essa pressão da teoria. Nesse livro que eu escrevi com o Tal Antinte, que chama Metodologia de Pesquisa e Literatura, a hipótese do livro é que não existe muita reflexão sobre metodologia de pesquisa, porque a teoria já funciona como uma espécie de ersatz da metodologia de pesquisa. Você tem uma determinada teoria, ela já te fornece procedimentos
de descoberta do processo crítico e tal. Então, você não precisa refletir sobre metodologia, porque a teoria já é uma pré-metodologia. Mas a gente faz no apêndice desse livro um estudo minimamente quantitativo sobre as linhas de pesquisa. São 150, na época eram 150 e poucos programas de literatura de pós no Brasil. E a gente pega todas as áreas de concentração e linhas de pesquisa que estão lá no Sucupira da CAPES e vê quais são os temas. O tema mais recorrente de teoria não tem nada a ver com... Não existe, por exemplo, linha de pesquisa que eu me lembre, assim, eu estou falando aqui de reler o capítulo, mas sobre romance, linha de pesquisa, área de concentração, romance, linha de pesquisa, poesia, o romantismo, não tem. A área mais forte, tanto em área de concentração quanto em estudo de memória. O estudo de memória foi uma grande surpresa perceber que, o grande tema dessa análise, não em termos de publicações, de menção em linhas de pesquisa de área de concentração, foi a questão da memória. E se você pensa que a memorialística do Brasil, tipo o Pedro Nava, o grande memorialista, está completamente morto. Nunca vi um trabalho. Eu conheço uma pessoa que fez um trabalho sobre o Pedro Nava. Então você tem a emergência dos estudos de memória, assim, de um jeito avassalador, e o desaparecimento total dos estudos sobre a memorialística, que seria... Eu acho que são vários sinais que vão apontando para essa transformação dessa tradição, e uma reconfiguração dessa tradição. E eu acho que eu diria, então, se tiver alguma espécie, eu diria assim, eu defenderia a minha posição dizendo que se tem alguma espécie de erro é porque não se realizou ainda. Apontando mais, se tem alguma coisa que parece que não está ainda de acordo com a realidade, é porque não aconteceu ainda, mas vai acontecer, né? Caráter performático do seu texto, né? Performativo, não constativo. Eu acho que esse aí é bastante o rumo das coisas. Agora, qual foi a outra coisa que você falou? Então, a questão da transformação da teoria literária em teoria, simplesmente. Isso eu acho que isso vai para a esfera pública. Isso eu acho que é feito mais amplo. Eu defenderia também que a presença de ideias que tem uma origem lá atrás, uma origem teórica, ela se dá mais claramente, é claro, nos movimentos sociais. Movimentos sociais, todo o caráter assim, do identitarismo, aquelas coisas que eu falei, né, do construtivismo social, o lugar de fala, eu diria que são bem presentes. E no caso também da extrema-direita, tem aquilo que eu falei, a gente não sabe se eles também estão reagindo a alguma coisa que de fato existe, ou se eles precisam daquela construção de antagonismo de um jeito a priori. Eu acho que são assim, meio que as duas coisas, né? Mas eu vejo, você vê que os alunos, às vezes, os mais empenhados, são aqueles que já chegam na universidade com... Isso aí eu acho que todo mundo vai fazer assim com a cabeça, né? De encontrar aqueles alunos que já chegam na graduação já com essa... Arsenal teórico. Com esse arsenal, às vezes nem sem saber, né? Quer dizer, tem um processo de transformação dessas ideias teóricas em certos lugares comuns. E isso é um processo interessante. Eu acho que eu não chego a defender ainda veementemente que existiria algo de brasileiro nisso. Mas eu acho que seria interessante tentar pensar se haveria. Me perdi agora no ponto, né? Você mencionou Hansen como figura fantasma do texto. Talvez a figura fantasma do texto fosse o Pécora dizendo que os meus comentários a Camões eram anacrônicos em alguma medida. Acontece que, no fundo, a gente tem dois modelos de historiografia, ou pelo menos dois ideais historiográficos, né? Um deles é esse modelo, a narrativa padrão, que serve para a gente enquadrar tudo numa certa ideia do que seja nacional, e para isso a gente aduz os autores. Então não importa, né? Acontece no Brasil, acontece aqui em Portugal também, com o Antônio José Saraiva, quando ele vai recuperar, por exemplo, textos do século XVI, XVII, para mim fica muito claro que ou ele leu muito mal,
ou ele não leu de todo. Né? A mesma coisa acontece com o Cândido. Quando você volta a esses textos antigos, a gente tem a dizer, essa pessoa está forjando interpretações. Né? Pega um texto, tem alguma coisa ali, e eu vou forjar alguma ideia aqui que permita que eu insira nessa narrativa memorial que eu estou produzindo. Uma outra forma de conceber a história é concebê-la segundo um ideal de restituição do objeto. Né? Portanto, aquele objeto, é claro, vai permanecer sempre afastado temporalmente da gente, nunca vai ser passível de reconstrução. É como se perguntar qual é o sentido exato com que esse texto foi compreendido na época de Camões. Não sei, não tem como saber, né? Se existe uma interpretação derradeira. O que há é a possibilidade de reconstruir essas condições discursivas de modo a gente se aproximar de um fenômeno cuja natureza é distinta daquilo que a gente atribui hoje à literatura. Um exercício que eu faço quando eu dou uma das teorias aí da literatura na UERJ... Nós temos 4, Fábio. A gente faz 4 teorias. 4 teorias. Né? E uma delas é a revisitação dessas categorias. Por exemplo, o esquema autor-obra-público, eu pego com os alunos e discuto o problema da figura do autor hoje e da figura do autor no passado. O problema do conceito de obra e como a gente aloja a relação, né, de um público-leitor, a problematização do leitor hoje e por aí vai. Tentando mostrar como essas categorias que elas já estão pré-fixadas e são naturalizadas, porque o pessoal já vem da escola com elas. Né, como, no fundo, a própria teoria se questiona a respeito da historicidade delas e coloca a historicidade em xeque também. Né? Portanto, a gente tem essa narrativa padrão, o pessoal vem da escola com ela, e tem dentro aqui do trabalho, né, que a gente tem realizado, um ideal de reconstrução da objetividade do objeto por ela própria, aproximadamente. Né? Seria uma aproximação, eu diria. Quer falar, João? Brevissimamente para os dois, porque acho que o Nabil já adiantou boa parte do que eu havia pensado. Fábio, só como sugestão para a sua reflexão, eu tenho a impressão que o ponto final que você aponta é agudíssimo. Quer dizer, de fato, é incompreensível o avanço transnacional da extrema-direita sem uma certa apropriação de traços do universo digital e de aspectos do que você chama, então, de teoria transitiva. Mas esse fenômeno certamente não é brasileiro. Por exemplo, me parece que a primeira floração desse fenômeno, e é muito importante lembrar que a extrema-direita se torna visível inicialmente a partir de 2 negacionismos correlatos. O primeiro de todos foi o negacionismo climático e o segundo o negacionismo histórico, com destaque para a negação do Holocausto, ou a sua relativização. A primeira floração desse fenômeno é uma leitura muito enviesada e absolutamente equivocada do Meta-History, do Hayden White, uma leitura que custou muitíssimo ao próprio Hayden White e que consistia em dizer que, se é verdade que para compreender o trabalho de um historiador é preciso, em primeiro lugar, compreender a moldura narrativa na qual ele explica os fatos que selecionou, então a narrativização levada a um ponto de delírio permite relativizar qualquer fato histórico, o oposto do que a Hannah Arendt sugeria como verdade factual. Nos anos 2000, no século XXI, com o advento do universo digital e a apropriação muito hábil que a extrema-direita fez do universo digital, há um fenômeno que é muito perverso, que consiste em virar pelo avesso todas as teses pós-estruturalistas. Por exemplo, se no primeiro momento a grande contribuição epistemológica da antropologia é a relativização da ideia de verdade enquanto unívoca e absoluta, para a abertura, para a compreensão de possíveis verdades alternativas, o que a extrema-direita faz é que abola a ideia de verdade. Então agora só tem fato. Se há uma desconstrução do grand récit à la Lyotard, se no primeiro momento tem caráter progressista, porque tem uma equivalência com a relativização da ideia antropológica da ideia de verdade, o que a extrema-direita diz é que só o que existe é narrativa. E dessa forma, a capacidade de manipulação se torna praticamente infinita. Então esse fenômeno que eu acho que você aponta de maneira muito aguda, ele me parece que ele de fato não é brasileiro. Agora, no Brasil, esse é um ponto dificilíssimo de se pensar. Eu acho que em nenhum lugar do mundo a extrema-direita se enraizou de maneira tão célere e tão capilarizada quanto no Brasil. Então, me parece que o fenômeno em si não é brasileiro, mas a sua radicalização talvez aponte para um traço propriamente brasileiro.
Matheus, eu também vou seguir as sugestões do Nabil. Eu acho que o Hansen, de fato, é fundamental. E tem uma coisa interessantíssima, se pensarmos em termos de história cultural, o Sequestro do Barroco é de 1989. A Sátira e o Engenho é de 1989. E a Sátira e o Engenho, me parece que mostra que, nesse particular, o Haroldo de Campos é mais ingênuo que o Antônio Cândido, que é surpreendente de pensar. Mas é impressionante, porque a história literária do Antônio Cândido ela é muito inovadora no seguinte sentido, mas eu concordo com as leituras específicas que você fez. É uma história literária que não é genética. Nesse ponto, de maneira surpreendente, em 89, o Haroldo de Campos está revivendo a lição do Afrânio Coutinho, na tradição afortunada, que é um livro de 1961, desculpe. A história literária do Antônio Cândido, ela não é genética, ela é pragmática. Ela depende. E aí o subtítulo, que quase nunca é valorizado, se torna fundamental. Não é uma história literária cronológica, é uma história literária de momentos decisivos, fenomenologicamente suspenso, entre parênteses. Isto é uma história literária de instantes históricos nas quais ele, Antônio Cândido, crê que surge uma consciência da existência de um sistema em funcionamento. É notável. Do ponto de vista teórico, é impressionante. Agora, há problemas específicos de leitura. O caso do abacaxi é fascinante, mas talvez o caso central seja a imaginação da pedra. Porque, para o Antônio Cândido, o momento central da literatura brasileira, que principia a ver sistema, ainda não consolidado, é a imaginação da pedra. É quando o Cláudio Manuel da Costa diz este rio, esta montanha. E aí é uma coisa fascinante, que aí realmente é incrível. O livro do Sérgio Buarque de Holanda, Capítulos de Literatura Colonial, foi publicado póstumamente, em 1991. Tem um prefácio, o prefácio do Antônio Cândido. Ele diz assim: este livro é o que de mais fino se escreveu sobre o assunto, literatura colonial. E as suas hipóteses são tais que tornam... Eu não vou lembrar agora exatamente do termo que ele usa, mas ele diz que o Sérgio Buarque de Holanda simplesmente joga uma pá de cal numa série de interpretações nacionalistas da literatura brasileira. E ele diz, entre as quais a minha própria. E o Sérgio Buarque de Holanda levou quase 2 décadas escrevendo esse livro. E o momento final é quando ele está na Itália, como professor na Universidade de Roma, em 1953 a 55. E ele estuda os arquivos das academias italianas. E ele descobre uma coisa fundamental. É que o que o Cândido chama como o momento pragmático da formação da literatura brasileira é simplesmente um lugar comum retórico. Então, todos os poemas árcades italianos têm questo fiume, questo luogo. O pronome deítico não é fático, ele é puramente poético. Ele tem uma função poética e não uma função fática, que o Antônio Cândido parece entender. E quando o Cláudio Manuel da Costa diz, é o boqueirão do Carmo, né? E está lá o rio, ele diz, está aqui o rio, é o boqueirão do Carmo. Na verdade, não é o boqueirão do Carmo, é o rio poético. Então, acho que só para reforçar a sua hipótese. Não, legal. Duas coisas para falar sobre a sua pergunta, João César. A primeira é que você fala que tem uma questão teórica interessante, né, sobre a responsabilidade das teorias dos deslocamentos que elas sofrem, né? Quer dizer, você não pode dizer que uma teoria é completamente responsável por aquilo que se faz dela, mas você também não pode dizer que a teoria é completamente... que a apropriação faz com que a teoria passe incólume, né? Então é uma questão teórica interessante saber em que medida que a sobrevida das teorias incide sobre o seu próprio teor, né? Então, isso seria uma coisa interessante de pensar. Mas a outra coisa é que isso que você falou é exatamente a tentativa que eu faço aqui, que é... Então, por um lado, tem um pouco um gesto assim no texto, meio desmistificador, assim, olha, o que está acontecendo no Brasil, em grande medida, já aconteceu em outros lugares, acontece em outros lugares, não, talvez não exista uma coisa brasileira ali onde a gente acha que tem, né, no trabalho com a literatura, inclusive a brasileira. Mas talvez, apesar, ou seja, junto com
com esses fenômenos que apontam para além da ideia de nacionalidade, eu tento pensar, postular que existe sim uma matéria brasileira num lugar que a gente não pensa, né? Quer dizer, essa facilidade de expansão da extrema-direita é um fenômeno brasileiro. Mas eu diria que também do lado da esquerda, a apropriação das ideias teóricas, assim, claro, de um jeito que ainda precisa argumentar melhor e tal. Talvez eu falar um pouco do livro lá da Djamila Ribeiro, O Lugar de Fala. Eu acho que é um livro interessante para pensar essa dinâmica de abrasileiramento da teoria. E eu acho que o processo ainda está em curso, e eu acho que ainda podem surgir coisas mais interessantes a respeito disso, né? Então, seria assim, também tem eu estou falando da falácia, eu falo da falácia proléptica, né, aqui, mas pode dizer que meu texto também tem assim um pouco o impulso proléptico também. Eu acho que talvez em estando correta essa lógica de apropriação da teoria a partir de uma espécie de porosidade entre institucionalidade e alguma coisa fora, né, esfera pública e aspecto mais popular e tal, em estando certa essa hipótese, coisas mais interessantes ainda vão acontecer, né? Mas eu acho que é só que eu tenho para dizer por enquanto. Só acrescentar, eu gostei muito das duas, mas posso só acrescentar uma coisa, é que o que eu acho que eu primeiro acho que o que migra é mais o jargão e o slogan do que propriamente a teoria em si. Não é? E é fácil migrar do jargão. Agora, se isso é isso é o estado natural das academias americanas agora, quer dizer, é isso que nós encontramos em qualquer departamento de estudos latino-americanos, espanhóis e portugueses também, quer dizer, em que o próprio estudo da literatura, já há vários alunos que não leem literatura e, portanto, não estão num departamento de estudos que era um departamento de estudos literários para estudar alguma coisa que tenha a ver com livros, para além dos de teoria, não é? Portanto, eu acho que é difícil dizermos que é tipicamente brasileiro. Talvez não tenha chegado ainda com a mesma dinâmica a Portugal. O Brasil aí é um espaço mais aberto, um espaço onde há muitas, enfim, lutas políticas mais acesas. Agora, eu acho que é uma coisa mais transversal, uma coisa que nos Estados Unidos está presente em todo o lado, e justamente com a migração do jargão, com a migração do slogan e com a migração daquilo que são, no fundo, preocupações políticas, não é? Porque acontece que muitos desses teóricos quiseram expandir o trabalho no sentido de promover uma atuação política mais clara. Posso também dizer qualquer coisa já agora? Também acho que foi um excelente começo, embora não como eu previa, porque eu tive o privilégio de ler o texto do Fábio antes, e o Fábio não leu uma parte muito interessante que seria um bom diálogo com o Mateus. É que o Fábio começava por dizer que a tradição brasileira, Cândido Schwarz, tem pouco a dizer à teoria da literatura. Não é que é uma tradição diferente, mas que não é exatamente teoria da literatura. E isso já dava para uma boa discussão com o Mateus, não é? Aqui. Porque aquilo que o Mateus fez foi curioso, não é? Foi mostrar como se pode ler teoricamente Cândido, não é? Mostrando que o momento teórico em Cândido é problemático do ponto de vista de uma teoria da história, de uma filosofia da história. Agora, em relação às teorias, e claro, o Ansen, o Pécora e tudo isso, eu tenho uma reserva fundamental às teorias da denúncia do anacronismo, que é a sua ressalva final. Não é? A sua ressalva final, não é? O anacronismo é intrinsecamente produtivo, digamos assim, não é? E estava a pensar numa das grandes obras literárias do século XX, que é toda ela produzida sobre a produção do anacronismo, que é a obra de Borges. Não é? É uma obra de Borges. E, portanto, quer dizer, eu compreendo exatamente o que está em causa na crítica do anacronismo, não é? Compreendo, e no fundo é uma espécie, entre outras coisas, de uma filologia radical, não é? Uma filologia radical. Agora, a questão essencial é, nós podemos, digamos assim, pensar historicamente mesmo, digamos assim, sem produzir anacronismo, não é? Aqui coloca-se a questão, por exemplo, no livro, há um livro interessante do Costa Lima, em que ele dialoga com várias pessoas que fazem perguntas sobre cada livro dele, não é?
O João organizou. Exato. Não, Você tá na organização. Dal Bastos. Não, tem porque tem aquele de homenagem. Sim, mas esse é outro, As Máscaras da Minas, não é? Isso. Não, mas esse livro, e a certa altura, eu não sei se é o Sterzi que pergunta a Costa Lima, como é que ele fala então, como é que ele fala sempre da literatura desde os gregos até hoje, como é que se faz isso? Como é que se fala de literatura desde os gregos até hoje? Este gesto é inevitável em todas as disciplinas e em toda, podem dizer, não, mas isso é um gesto errado e nós temos de fazer permanente e eternamente a crítica dos fundamentos disso. Ok, eu compreendo e aceito, mas não vejo que nós possamos trabalhar de outra maneira, até por uma questão, se calhar, absolutamente gadameriana e tudo isso, que é o horizonte de compreensão, não é? E a nossa historicidade, não é? E, portanto, a questão que eu queria colocar era exatamente essa. Você produziu uma demolição das mais exaltantes do António Cândido, mas no fim tem aquela ressalva, não é, que permite questionar uma série de coisas, não é? O próprio método em si, a própria coisa em si. Portanto, em todo caso, eu também concordo com o João César. Haroldo, desse ponto de vista, é muito mais ingênuo quando se lê o Sequestro do Barroco, que ele é bastante impressionante desse ponto de vista, não é? Até muito mais ingênuo do que Kant. Agora, ainda em relação ao Fábio, eu devo dizer que as teses de Fábio, para mim, parecem bastante persuasivas, com todos os seus problemas. Aquela tese, acho que é a segunda, sobre a configuração institucional da teoria na Universidade Brasileira, parece-me notável. E acho que encaixa e funciona muito bem. E a última tese também, eu não sei, provavelmente não é um fenómeno tipicamente brasileiro, mas foi ali que nós vimos a coisa a funcionar de uma forma realmente espetacular e pública, a um nível que não tínhamos ainda assistido, não é? Que não tínhamos assistido à apropriação de uma caricatura da teoria pós-estruturalista para funcionar como arma de arremesso político, não é? E, de facto, no espaço público, não é? Eu lembro da minha filha uma vez chegar a casa e dizer, não sei o quê, escola sem partido, marxismo cultural, e eu disse, olha, escola sem partido, esquece, isso não existe. Não, escola sem partido, marxismo cultural, enfim, o que é isso, não é? São fabricações e tal. Dentro de um ambiente que é o ambiente do populismo em que vivemos, hoje a grande figura da filosofia política contemporânea é o populismo e nós não podemos não o pensar. Não o pensar. Por exemplo, eu ontem li uma coisa que me enviaram um colega meu que é filósofo político de direita, bastante direita, mas muito brilhante e gosto muito dele, aqui da faculdade, e mandou-me um post de um deputado português socialista a comentar o texto muito recente de Boaventura Sousa Cardoso, em que se defende, etc. E esse deputado, a certa altura, é um texto bastante insultuoso quase, e a certa altura dizia Boaventura, isto, depois dizia um intelectual, e depois entre parênteses, SIC. Não é? Este é um ambiente em que nós vivemos, não é? Quer dizer, que o pensador, a partir do momento em que se torna um pensador infame, parece que já não tem direito ao estatuto de intelectual. Portanto, essa questão é um bocado difícil entrar num debate a esse nível, não é? Se é que é possível. Não é? Enfim, só um último ponto. Acho que escapou aqui uma nota que o Fábio referiu, eu li no texto, mas você, quando disse assim de uma forma muito enrolada, as pessoas não... É que você utilizou... é um ponto importante. É que você diz que tudo isto tem uma dinâmica, uma lógica Middlebrough. Eu vou falar agora. Middlebrough. Não é? E, de facto, esse impacto da teoria, essa difusão da teoria, é uma lógica Middlebrough. Por exemplo, eu não consigo ler as teorias sobre o lugar de fala sem entender que aquilo é teoria Middlebrough. Não consigo levar a sério a teoria como ela é formulada. Não é? Parece uma teoria Middlebrough, não é? Nível intermédio, coisa, não é? Acho que essa palavra escapou na sua formulação, então, não foi muito clara, acho que era melhor... Eu tinha acabado de escrever aqui para falar, responder, quando você falou do slogan, eu acho que talvez essa coisa do Middlebrow não tenha ficado tão clara, é que
Então, fazer um funcionismo, né? Como é que chama isso? Uma reconsideração do conceito de middlebrow. De middlebrow e do próprio slogan. Quer dizer, tem um aspecto positivo em termos de efetividade social. Sim. Do slogan e da coisa middlebrow. Assim, como, do ponto de vista extremamente acadêmico, é frustrante, às vezes pode ser insuportável, mas do ponto de vista da efetividade social e uma espécie de quase de fermento para movimento social, para outras coisas, tem a sua função. Estamos à discussão do Orwell sobre propaganda, não é? Sim. E então eu acho que é esse que é o núcleo da coisa. Talvez eu tenha que desenvolver mais. E a coisa realmente, eu tive que diminuir o tamanho, porque estava muito grande, tive que cortar. Eu cortei as notas, cortei esse pedaço que eu falo, que é uma coisa, inclusive, não apenas eu falo que eu não considero o Antônio Cândido Schwartz assim, fazendo teoria literária, como uma grande ironia que o Antônio Cândido tenha fundado o departamento de teoria literária, que não eram departamento de teoria, que foram se tornando teoria, ao se tornarem teoria literária, divergiam em 3 universidades. Da intenção original, né? Então tem uma coisa. Não, teve influência no mesmo. Sim, mas teve influência no popular. Sim. Isso. E é isso, mas eu acho o exemplo também da escola sem partidos perfeito, também vou incorporar para mostrar isso. Então pode ser o caso, então, que no Brasil haja somente uma visibilidade maior. Você tem que ser visto, mas de qualquer forma o potencial dessa ideia, que é uma ideia que já é bem difundida na própria teoria cultural brasileira, dessa porosidade entre o erudito e o popular, o letrado, e fora da academia e tal, acho que a ver se funciona com a teoria. Uma questão que parece para mim, Fábio, diz respeito, tu usaste a expressão em algum momento, o desaparecimento da crítica marxista das classes, né, concorre com essa introdução de termos no discurso como um todo, portanto, no coloquial. Né? E eu fico pensando se esse tipo de procedimento não reflete precisamente a privatização de conceitos no nosso discurso cotidiano, que não permite, ao contrário, oclui a possibilidade de fazer uma crítica total. Ou seja, de fato, existe um aspecto positivo quando esses termos entram no discurso das pessoas, e eu adoro ver, os alunos com pelos nas axilas coloridos e tal, porque é uma forma de afirmar a identidade de algum modo, mas ao mesmo tempo perde o foco dos problemas reais. E aí é que a coisa se torna... Gosto de ver os movimentos sociais produzindo certas coisas, certa significação, mas ao mesmo tempo me questiono o quanto, não é, realmente a gente está diante disso. E um outro comentário que surgiu aqui é a forma como a própria direita, né, a extrema-direita, incorpora esses termos para utilizar o contrário. Né? A questão que estava ali era, tudo isso é a narrativa da esquerda, para blá, 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 blá. Ou seja, de fato, esse fenômeno que a gente observa, para mim, talvez seja, no fundo, mais perigoso, na real, do que o teu otimismo. Tem que pensar o que aconteceria se não tivesse isso, né? Se não tivesse isso, será que tem uma coisa, uma consciência social maior, ou seria pior ainda, né? Bom, acho que a gente continua o papo agora, depois, né? Agora é o Natália e depois a gente vai... Não, depois do almoço. Pausa para ótimo. Café. Pronto. Ótimo. Não é como no Congresso, onde se começa com a pausa para café, mas também tem pausa para café. Muito bem, ótima mesa, hein?